dinheiro é a energia que quer se expressar através de você. O dinheiro por si só, ele é uma energia que ele não vai ter função nenhuma na realidade, a não ser através de um ser humano. Por isso que ele precisa ser trocado, por isso que ele precisa ser circulado, movimentado, porque senão ele não tem, a vida do dinheiro enquanto energia para o qual ele foi criado, ele não existe, se não for por meio de nós. Por isso que ele serve a vida, e ele serve a nossa vida e a vida dos outros, os quais a gente está sempre trocando. Quando a pessoa diz para ti assim, eu estou com um problema financeiro, por que a gente vai olhar para um campo de constelação, por exemplo? Não é só uma questão, às vezes, de mentalidade em relação ao dinheiro. Às vezes não é uma questão de mentalidade em relação a negócio, a fazer dinheiro. Às vezes é uma questão meio técnica, né? Falta conhecimento, falta administração. Mas, na maioria das vezes, a pessoa ela tem uma crença, um comportamento que está vinculado por uma dor emocional. Essa dor emocional é o bloqueio. Essa dor emocional é o que não está permitindo essa pessoa acessar mais dinheiro. Porque o fluxo de vida, de passagem de vida dela para o mundo está bloqueado. Por quê? Porque ela está com dor. A dor é o que está bloqueando a passagem de vida. Deu para entender isso? Sim. Ok? Ah, estúpido, não. Não, mas tá bem longo, né? Agora foi. Tá morto também. Urias, por isso que eu digo assim, ó. É bem importante vocês entenderem. É bem importante vocês entenderem, Urias, que eu tô com problema financeiro, vamos abrir uma constelação. Cara, isso é muito supérfluo para um terapeuta de constelação familiar. Para qualquer terapeuta. Porque a gente tem que entender o que é que faz, de fato, a raiz que bloqueia o fluxo de dinheiro das pessoas. Mas é problema com a mãe e com o pai. Ok, isso tu vai ver através da constelação, mas tu, profissional, tu entendeu o porquê tu tá abrindo um campo de constelação? O que significa esse bloqueio com o pai e com a mãe? Porque se tu não entender isso, tu não consegue conduzir, tu não consegue você dar a passagem de vida em você, para abrir o caminho em você, profissional, para que o teu cliente possa seguir. Porque é a tua. Lembra aquele que dá é porque tem, não é? Aquele que dá é porque é maior. Ele sabe mais nesse lugar, cabe mais nele. Então, só dá quem tem, só recebe quem precisa. Se uma pessoa vem até você procurando você, é porque dentro daquele ponto que ela está chegando até você por ressonância, você já está transformada. Ou pelo menos um passo à frente do que ela. Certo? Então, você que está com uma camada maior de expansão dentro, você se abre para que o teu cliente possa vir e passar. É como se ele passasse por meio de ti com o bloqueio dele. Porque você abriu o caminho em você. Lembra que quando Hellinger diz assim, a postura de um terapeuta é não julgar o sistema do cliente, mas integrar dentro de si? Se você, terapeuta, não integrar dentro de você, você não aplicar as leis sistêmicas com os conflitos, as questões do seu cliente, você não vai conseguir conduzir. Lembra disso? Então, você vai abrindo um caminho dentro de ti e esse caminho, quando chega um cliente, tu integra o conflito do cliente. Primeiro em ti. E aí é onde tu te cura com a tua ancestralidade também. Porque às vezes aquele conflito que está lá sendo mostrado é um conflito que tu tem oculto no teu sistema. Tu integrou o dele, tu integrou o teu. E nisso o cliente consegue vir atrás, porque tu abriu espaço, tu deu força para ele nesse lugar. Lembram? Então, o dinheiro, se ele é uma energia que circula, que precisa de movimento, presta atenção aqui. Vocês precisam primeiro colocar essa energia dentro de vocês. Para então abrir o campo do cliente nesse setor financeiro. Estão entendendo?
Estão entendendo o que é esse lugar dentro? A mesma forma que tu atua com uma questão emocional, é a mesma forma que tu vai atuar com uma questão financeira. Se eu tenho um cliente que tem um problema com conflito com a mãe dele é narcisista, eu não posso julgar o narcisismo da mãe. Eu sou a profissional. Eu sou o maior nesse lugar em relação a dar esse pertencimento. Eu abro esse caminho que o meu cliente vai vir na sequência abrindo dentro dele. Se eu sou o canudo pelo qual passa a mensagem e eu bloqueio e eu julgo essa mãe narcisista porque eu trago preconceitos, eu trago julgamentos, jamais o meu cliente vai conseguir acessar um lugar de pertencimento para essa mãe dele. Porque eu sou o canal ao qual ele está me pedindo ajuda para trabalhar essa questão. Se ele não precisasse de mim, o canudinho, qual passa o conteúdo, ele teria feito isso sozinho. Ele não estaria como um profissional terapeuta. Não precisaria de um terapeuta. Então, eu, como terapeuta, preciso deixar passar esse fluxo de vida. E isso é tudo. É desde a mãe, é desde o pai, é desde o dinheiro, da energia do dinheiro. E para isso eu preciso também me trabalhar. Porque como vai passar por mim algo que eu estou bloqueada? Vai passar? Não vai? Porque eu sou como o meu cliente. Eu sou um ser humano também. Trago dores, trago conflitos. Por isso que o terapeuta ele nunca pode sair da cadeira de paciente. Pegou? Oi, Cris. Fazendo sentido? Não. Seguiu. Falamos de prosperidade e dinheiro. E dinheiro é vida. Quero mais dinheiro, busque por mais vida. O que impede o dinheiro de fluir? Muitas são as origens que bloqueiam o fluxo de vida e impedem o dinheiro de fluir. Bert Hellinger nos diz que é a nossa consciência quem determina e decide o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Ela é quem autoriza mais vida, é ela quem autoriza mais fracasso. Se podemos ou não viver essa medida de sucesso que se anuncia para nós. Existem 3 níveis dessa consciência autorizadora, segundo Bert Hellinger. A consciência pessoal, que é a noção do eu. A consciência arcaica, que é a lealdade ao clã, aos padrões familiares. E a consciência espiritual, que é a perspectiva da alma, enquanto unidade. Precisamos acessar a consciência espiritual com um olhar distante e desapaixonado, postura sistêmica. De entender que, para sair da repetição de padrão familiar, dos ciclos de alto e de baixo no teu financeiro, é preciso trabalhar a consciência arcaica, a qual se vincula aos padrões herdados da família para manter-se em pertencimento. Mas para que, de fato, possamos avançar para um novo nível de prosperidade, o nosso senso de pertencimento ao clã não pode estar em risco. Por isso, precisamos trabalhar constantemente nossas demandas infantis, pois é essa criança dentro de nós que nos faz ficar refém da dependência da família. Isso aqui, gurias, eu já apontei desde quando a gente começou. Existem 3 níveis de consciência no ser humano. A consciência da noção do eu, a consciência arcaica, que é aquilo do meu sistema, e a consciência da alma, do espírito, que está no todo. Eu tenho um objetivo na minha vida.
Eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero uma quantidade de dinheiro, eu quero viver um relacionamento, eu quero. Isso para mim é um objetivo, um sonho, um desejo. Essa é o tanto de sucesso, de prosperidade que eu desejo, um tanto, que está se anunciando para mim. Por que está se anunciando? Porque eu estou pensando. Agora, é a minha consciência nessas três esferas do eu, arcaica e almática, que vai me permitir acessar esse meu objetivo. Primeiro, eu preciso trabalhar a noção do eu, a minha consciência individual. Então, muita gente vai falar de crença, padrão mental limitante. Depois, a gente vai olhar para o trauma, para a minha herança com a minha ancestralidade, com o meu sistema. O quanto que o meu sistema, a qual eu nasci e pertenço, me permite, pelas leis que regem esse inconsciente coletivo familiar, me permite avançar. Porque existe um elástico entre eu e o meu sistema. Toda vez que eu estou indo para o novo padrão, o sistema vai tentar me puxar para que eu possa permanecer nele. E existe ainda o olhar desapaixonado da alma, que vai olhar para essa consciência coletiva e não só para o teu sistema familiar, mas para o todo, quem é você, a nível de alma, dentro de um conjunto de planeta Terra. Então, entender esses três níveis da consciência é nos três que você tem que ter autorização para poder chegar no seu objetivo. Porque se você não tiver autorização dos três, você não realiza o seu objetivo. Ele não se torna matéria, não tem corpo. O carro não chega, a casa não chega, o faturamento não chega, o dinheiro não chega, a vida não vai. Por isso que constantemente a gente, terapeutas, não saímos da cadeira do paciente. Por quê? Porque nós temos demandas infantis no nosso inconsciente, que é o que nos prende ao nosso clã, a essa consciência do clã. É o padrão infantil, a dor infantil. Se nós queremos ir para um novo padrão, mas o meu senso de pertencimento ao meu clã está sendo sentido de forma de que eu posso ser excluído, está em risco esse meu senso de pertencimento, eu nunca vou chegar no objetivo. Por isso que ter dinheiro, chegar num resultado financeiro, mudar de profissão e transacionar na carreira, abrir o próprio negócio, ou até mesmo também ter um relacionamento, ter uma boa saúde, curar uma doença, diz respeito ao teu senso de pertencimento. Como aqui é sobre dinheiro, você precisa ter o seu senso de pertencimento saudável dentro dessa consciência arcaica do sistema de que, mesmo que todo mundo recebeu até 5 mil reais, você pode, tem o direito de receber 2 milhões por mês e ainda assim você se sentir pertencente a esse sistema arcaico da sua linhagem, né, desse arcaico, que te mantém ali todo mundo com 5 mil, mas você é o que está fazendo 2 milhões. Você se sente pertencente a essa família. Por isso você chega nos 2 milhões. Porque a partir do momento que você não se sentir pertencente, você nunca vai chegar. Deu para entender? A autorização tem que estar nas três esferas. Esfera do eu, esfera da família e esfera almática. E na esfera almática é o quê? É o olhar desapaixonado. Pega isso, ó. Na esfera almática, é o olhar desapaixonado do todo. É quando eu entendi que eu sou uma centelha divina e que eu sou merecedora de tudo que há de bom. Eu já não olho para o meu sistema naquele lugar de sofrimento. Eu olho para o meu sistema entendendo que eu faço parte de algo muito maior. E que se eu posso sonhar, eu posso realizar. Mas eu preciso sentir isso profundamente dentro do meu ser. O que que acontece? A maioria das pessoas ficam só na ideia de crença financeira, e aí fica lá barra de axis, barra de axis, barra de axis. Não diminuindo barra de axis, porque é algo assim, fundamental pra gente. Mas só isso não vai resolver, só isso não vai mudar o resultado.
Porque tu traz toda essa consciência arcaica que lhe rege, que lhe conecta com o seu sistema familiar. Então, se ficar só no padrão mental de crença, não resolve. E se ficar só no mundo espiritual, vamos fazer lá uma oração, vamos expandir nossa energia. Imagina a bola de luz expandindo, prosperidade. Eu duvido que você vai ter resultado só com isso. Você pode ter resultado, mas vai chegar um momento que você não vai chegar no seu grande resultado. Né, eu não sei se foi alguma aula online lá ou alguns materiais que eu li. Tem algo lá sobre essa parte do espiritual. E eu não lembro como estava assim, mas dizia que para ver se é isso, esse bloqueio, tem que testar até 3 vezes ali a terapia. E aí, se não funcionar, ele realmente é algo tipo da vida, assim, que a pessoa. Foi eu que falei no grupo do WhatsApp. Merecimento. Isso, fui eu que falei no grupo do WhatsApp em relação à mesa radiônica que a gente está montando. O que acontece? Quando tu vai fazer um trabalho energético, tu vai pegar ali um conjunto de energia e tu vai jogar naquele cliente. Ok? É energético, não é sistêmico. Pô, aquela energia vai entrar no campo Torus dele, no campo vibracional desse cliente, vai fazer o trabalho que ela tem que fazer, que você direcionou, é verbo, é função, vai realizar, e vai realizar naquilo que é permitido no campo daquele cliente. Porque aquele cliente ele é uma consciência, né? E a nível espiritual, ele tem uma família espiritual que poderíamos interpretar também como sendo essa ancestralidade do pensamento de Heringer, essa ancestralidade familiar que lhe antecedeu, de pessoas que já viveram, que são consciências que agora estão mortas, que sustentam na parte espiritual esse indivíduo, que é o teu cliente. Então, quando tu joga uma energia com essa pessoa, ela vai entrar no campo dele, fazer o trabalho até o ponto que é permitido por ele na consciência individual do eu. Porque se a pessoa não acreditar no dia aberto, o que adianta a gente fazer um trabalho? E na esfera arcaica, que é dessa ancestralidade dele. E quando eu falo aqui em ancestralidade, eu estou falando de ancestralidade espiritual. Que a gente não sabe dizer se são outros seres ou se são os ancestrais dele que antecederam ele em terra. Ok? Então, fiz o trabalho. Opa, não deu lá o carro que o cara queria. Cara, mas manipulação energética é batata. Tu fez, mexeu o pauzinho, coisa vai acontecer. Mas não aconteceu o resultado. Vamos de novo. Joga de novo. Mas não aconteceu o resultado. Joga pela terceira vez. Na terceira vez não aconteceu o resultado, não se envolve. Porque talvez existe algo nesse cliente, por exemplo, uma questão emocional, uma questão sistêmica, um padrão de crença, que está travando a realização disso. Você pode ser o profissional que vai trabalhar com isso, nesse cliente. Como você pode não ser o profissional que vai trabalhar com isso? Você só tem a ferramenta. Então você só sabe jogar a ferramenta. Não sabe tratar de forma mais profunda, sistêmica, pacote terapêutico. Por isso que eu tô falando do pacote, Brias. É isso que eu ia perguntar agora, daí oferece, então, tipo assim, como que eu comunico isso, né, pro cliente? Ó, não tá funcionando a ferramenta. Não é, não, né? Não é o seu momento ainda. Você não tá no seu momento de realizar isso. Não tá Porque a dando ferramenta, certo. ela é certeira. Por isso que eu digo assim, existe algo naquele campo que você, profissional, não sabe, que está impedindo ele de realizar esse objetivo. Talvez ele não está no merecimento de receber ainda. E outra, às vezes existe um movimento espiritual naquela consciência daquele ser humano, na vida dele, que está executando ele. Isso, era isso aí que eu tinha visto, algo assim. Está executando ele. Tá lá dentro da plataforma, não era do grupo, foi em outro lugar que tu... E aí o que acontece? Por exemplo, digamos que a Aline, posso dar a tua, Aline? Já deu hora, vai lá, eu tô aqui. Digamos que a Aline, ela foi uma pessoa que é uma alma, todos nós, né? Somos uma consciência muito velha, idosa, de experiência, e hoje está enquanto Aline. Tem um pai, tem uma mãe e tudo mais. Aí ela veio e procurou a Débora, terapeuta, para ajudar ela a realizar um objetivo financeiro que é comprar uma casa.
dos sonhos. Beleza. Receber lá um dinheiro e fazer essa compra, ok. Aí, eu vou lá, converso com a Aline, eu olho para ela, uma sessão de anamnese, tá tudo certo. Tá tudo em dia. Não precisa fazer muita coisa, não. Vamos só abrir ali as placas de radiestesia, vamos movimentar na mesa e bora. Vamos realizar esse objetivo, assim. Olhei lá, medi a frequência dela, uma frequência positiva, elevada, para realizar, né? Prosperando. Fiz o trabalho, não deu resultado. Bom, peraí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Guardei mais um mês, 2 meses e nada do resultado. E aí, como é que tu tá? Ah, eu tô bem. A pessoa tá lá em cima, alto astral. Ela não tá negativa. Vai lá e abre outro trabalho. Não deu resultado. Abre de novo o trabalho. Terceira vez, mesma coisa. Completinho. Não deu resultado. Tu vai chegar para ela e dizer, ó, não tenho como te ajudar agora. Vamos esperar um tempo. De repente, daqui a 1 ano, 6 meses, a gente volta a falar de novo e faz de novo o mesmo trabalho. Por quê? Porque como a Aline ela é uma consciência que já viveu em outras épocas, ela pode estar sendo executada pela lei maior e pela justiça divina, que é o que rege a nosso planeta Terra e a nossa dimensão humana, que faz com que a gente queira evoluir enquanto espírito dentro de uma via corpórea, que vai passar por conflitos na matéria. Esta lei maior e justiça divina de Deus está executando ela para que ela não receba isso agora, que é o que ela quer, que ela aprenda o que é não receber quando se quer. Para que ela aprenda o que é não ter. Porque talvez ela pôde ter em vidas passadas e não deu valor. Então, existe algo nessa experiência que ela está vivendo que ela precisa tirar um aprendizado. E enquanto ela não tirar esse aprendizado a nível de consciência, de entendimento, de despertar, ela não vai conseguir realizar o objetivo dela. Entendeu? A gente explica isso pro... Explica isso pro cliente. Posso ir? Pode ir, obrigada. Por que caiu meio pra mim? Tudo na vida tem isso. Eu tava falando com uma aluna, acho que foi contigo. Não, não foi contigo. Sei lá, tava falando com uma aluna que eu disse assim: olha, existe uma coisa que é o tempo divino. Cada um, eu tenho, tu tem, todo ser humano tem. É uma aula que fala do tempo que tu levou para transacionar. Exato! E esse tempo, ele é conforme a autorização que a gente precisa ter das nossas consciências. A consciência do eu, ela demora um tempo para entender. Aí depois tu vai pedir uma autorização para tua consciência arcaica, que é lá com o teu sistema. E aí tu demora para te curvar para tua mãe. Tu demora para aceitar a tua história de vida. Tu demora para reconhecer teus traumas. Tu demora para reconhecer a tua sombra do ego. Entendeu? Tu tá lá, ó, pá, reprovando na prova constantemente. Ai, pra minha vida, não sei o que, mas eu quero aquele objetivo. Cara, aquele objetivo não tá chegando pra ti, meu amor. Então tem alguma coisa que tu tem que tirar de aprendizado nisso. O que tu não tá querendo enxergar? Porque a alma sabe, a alma, ela tá desapaixonada. Ela não tem dor, ela não tem vínculo com a situação. Então a alma, ela enxerga tudo e ela sabe. Mas nós estamos presos nessa realidade aqui, o qual precisamos aprender. Então, eu tenho um conflito, uma situação, e eu estou demorando para entender o porquê que isso se apresentou na minha existência, eu estou demorando para me curvar diante da vida, porque eu quero ter razão, porque eu quero entender, eu quero entender, assim, entender na cabeça. E quando vê, você não tem que entender na cabeça, você tem que sentir. E aí você não quer sentir, você quer ficar só entendendo. Aí você entendeu, se tornou uma pessoa teoricamente letrada, mas a nível emocional tu não tem espaço. Porque tu nunca sentiu nada. Tu só tem conhecimento. E a sabedoria de um ser humano que faz com que ele passe por esse tempo divino e ele transcenda para um novo padrão, é ele pegar o conhecimento, aplicar na existência, sentir, sentir, sentir e soltou. Aí ele rompeu o padrão dele. Aí o novo padrão se apresenta para ele.
Só que esse tempo, gente, é de cada ser humano. Cada um tem o seu, em qualquer conflito. Então, o cliente de vocês, ele vai ter um tempo. Pode ser 1 ano, pode ser 6 meses, pode ser 1 mês, pode ser um dia, pode ser 10 anos. Pode ser a vida toda. Pode ser a vida